Diz assim, Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos parar aqui, nós vamos hoje destrinchar esse versículo, que tem grandes coisas para nos ensinar. Ele começa dizendo, orando em todo tempo. Muitas das vezes nós cristãos, nós temos falhado exatamente nisso, né? Em oração. Nós cremos em Deus, confiamos em Deus, mas a oração em todo tempo, às vezes tem sido tempo nenhum, porque nós falhamos em orar. E eu não estou aqui hoje para falar com você, que você está orando pouco, você está orando demais. Eu estou falando aqui hoje sobre o versículo que ele diz, orando em todo tempo, a importância de você estar sempre em oração. Porque a oração que vai te levar para mais próximo de Deus, é a oração que vai te colocar cada vez mais perto do nosso Criador. Por quê? Ela é o elo, é o acesso, é você dialogar com Deus. Lembrando que a oração não é apenas um monólogo, não é só você que fala sozinho. Muito pelo contrário, Deus responde às suas orações, não é isso? E como é que Deus vai responder a nossa oração se nós não estamos nem orando? Às vezes nós queremos que Deus fale conosco de alguma maneira, mas nós não estamos nem orando a Ele. Nós não estamos nem falando com Deus, nós não estamos nem em constante comunhão com Deus. Porque se você tem um amigo próximo a você, você quer sempre estar o quê? Conversando com ele, né? Ainda mais se for aquele amigo que você gosta tanto, que você sabe que é fiel, que é aquele amigo que você pode pegar conselhos e aconselhar, que você pode contar as suas vontades, os seus segredos para ele. Você quer estar sempre por ele, por perto, porque você gosta de conversar. Se você gosta de estar em comunhão. E assim também a nossa vida com Deus, porque se nós não estamos cada vez mais em comunhão com Deus, em um diálogo com Deus, nós não estamos cada vez mais nos aproximando dele. Muito pelo contrário, nós vamos estar o quê? Distanciando cada vez mais do Evangelho de Cristo. Nós vamos estar cada vez mais nos distanciando do nosso Deus Criador. E nós vamos totalmente contrário ao que ele diz aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque a ideia é nós estarmos sempre em constante oração, estarmos cada vez mais entendendo e compreendendo aquilo que Deus quer, porque só nós compreendemos aquilo que Deus quer quando Ele fala conosco, quando Ele aponta o lugar que nós devemos ir, quando Ele nos mostra o caminho que devemos percorrer. Você lembra do profeta Samuel? Você lembra dele? Você lembra quando ele era pequeno o que aconteceu? Lembra? Ele chegou uma voz com ele e falou, Samuel, o que ele achou que era? Era Eli. Mas o que era que estava falando com ele? Não era Deus? E Deus não queria contar para ele as coisas que aconteceriam ali diante de Israel? E Deus queria falar com ele. Muitas das vezes Deus também quer falar conosco, mas nós estamos dando ouvido para ele. Por quê? Nós nem sabemos como é a voz de Deus, porque nós não estamos em comunhão com Ele. Nós não temos essa constante vida de oração. E a oração é que vai te levar além das suas expectativas, daquilo que você acha. Além daquilo que você pode imaginar. Porque lembra que fala em Tessalonicenses 5? Você lembra o que fala lá? Orai sem cessar. E é um ato de você orar sem parar, você vai ficar 24 horas orando, é isso? Você nem aguentaria, né? Você vai ficar 24 horas dentro de casa só em oração. Muitas vezes as pessoas levam o pé da letra, porque elas falam que a Bíblia é exigente demais, né? Em certas situações, elas querem levar tudo ao pé da letra. Mas o orar sem cessar é você somente estar o quê? Sempre em comunhão com Deus. É sempre disposto a estar aberto às coisas de Deus, porque é Deus que vai te levar além do que você pensa, do que você imagina, daquilo que você espera, mas somente se você estiver em comunhão com Ele. Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje estão abertos a ter uma comunhão com Deus, até porque hoje é Santa Ceia, você vai comer e beber
do pão e beber do cálice do Senhor, e você vai ser fortificado hoje, porque você entende que precisa dessa comunhão com Deus, com Jesus. Você entende que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Então você entende que tem que participar da ceia de Cristo, da ceia do Senhor. Então isso é o quê? É uma comunhão que você está buscando com Deus, com Jesus. E por isso que ele está falando, olha, então orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque nós temos que estar sempre em oração e súplica no Espírito. Porque nós temos que entender o que nós queremos para a nossa vida. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque nós não estamos orando e buscando a Deus. Nós não estamos abdicando, às vezes, de certas situações para estar cada vez mais perto de Deus, nos aproximarmos de Deus, estarmos cada vez mais perante ao Senhor ali, sabendo que Ele é o nosso Criador, sabendo que ali as coisas vão acontecer se nós suplicarmos a Ele. Em constante oração, orai sem cessar e suplicar no Espírito. O que é a súplica no Espírito, você sabe? Você sabe o que é suplicar? Vamos ler algo que remete a isso, lá em Lucas 18, você vai entender um pouco disso. O que é suplicar? Lucas 18, versículo 1, abra na sua Bíblia. Lucas 18, 1, vamos entender um pouco o que é suplicar. Nós vemos que a ideia, nós temos que estar sempre em constante oração. Nós vamos entender um pouco o que é suplicar. O próprio Jesus disse aqui. Lucas 18, versículo 1. Já acharam? Eles estão rápido hoje mesmo, hein? Estão de parabéns hoje. Ele diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, quem está aqui vai contar aqui essa parábola? É o próprio Jesus. É o próprio Cristo que está aqui contando essa parábola, lembrando que estava dito lá em Efésios 6,18. Orai em todo tempo, com toda súplica no Espírito, certo? Lembrando disso. Então ele fala, o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que para tardio com eles, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa interessante que Jesus aqui está dizendo por meio dessa parábola, que é muito interessante. Muitas vezes nós não percebemos tanto o que ela quer dizer, mas nós vamos ler um pouquinho dela hoje, lembrando o nosso versículo de Efésios 6. E ela fala aqui de uma mulher que está importunando um juiz. Ela importuna tanto, aquela pessoa que ela está fazendo o que então? Suplicando, não é isso? Porque ela tem um problema que ela quer que se resolva. Ela tem um problema. Ela não aguenta mais o problema, então ela prefere o quê? Vamos dizer no nosso ditado popular que não deveria, mas encher o saco do juiz, né? Ela está desesperada. Ela não sabe mais o que fazer. Então, o meio que ela adotou foi o quê? Ela está ali se humilhando a ele, em súplica, pedindo. Ela está falando, ela está querendo. E ele aqui está dizendo mais ou menos como nós temos que fazer com Deus. Porque Deus escuta as nossas... Mas presta atenção, uma coisa interessante. Então, Jesus está aqui dizendo uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte... No versículo 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha que coisa interessante. Então, Deus responde
a oração, mesmo que tardio, lembra? Mesmo que tardio, mas ele responde a oração daqueles que o quê? Que clama, né? Então o nosso passo é sempre fazer o quê? Clamar a Deus. É estar o quê? Em oração. Deus não fará justiça. Então, se você está passando por alguma situação complicada, difícil, nós temos aqui um Deus que pode resolver, um Deus que faz justiça. Mas Ele só vai atender aqueles que o quê? Que o clamam. Porque se nós somos escolhidos de Deus, nós achamos às vezes que não, eu não preciso orar. Eu não preciso orar, eu não preciso falar com Deus porque eu já vou na igreja. Eu já acredito em Deus, eu acredito que as coisas funcionam assim. Eu confio em Deus, está tudo bem. Então está tudo certo, então deixa as coisas acontecerem. E as coisas não estão acontecendo, e nós reclamamos com Deus porque elas não estão acontecendo. Nós observamos as coisas que não estão acontecendo e reclamamos. Mas nós não chegamos a Deus para falar com Ele, lembra? A oração tem que ser sem cessar. Nós temos que estar em oração em todo tempo. Suplicando no Espírito a Ele, buscando a Ele, é um ato de quê? Comunhão com Deus, é o ato de você se relacionar com Deus, que Ele está dizendo aqui, olha, se tem um juiz, que nem temente a Deus era, que nem gostava das coisas de Deus, daí ele fala aqui, mas uma mulher que é temente a Deus, pode e faz o juiz atendê-lo, porque ela está ali, mesmo que ele fala, olha, eu vou atendê-la para que não me importune mais. Então o juiz atendeu a mulher. Imagina um Deus que ama você. Você imagina um Deus que é o seu Pai Celestial, mas você não clama, você não fala, você não ora. Se nós não fazemos essas situações, as coisas não acontecem na nossa vida. E nós não adiantamos depois reclamar com Deus que as coisas não acontecem. Porque muitas vezes nós estamos assim, nós não clamamos, não falamos e reclamamos, porque as coisas não estão acontecendo. Quando você está no momento de oração, você não ora. Você quer somente um momento de oração. Nós estamos às vezes aqui orando e você está calado. Porque é um momento seu de comunhão, mas se você não tem comunhão com Deus, a maioria das pessoas às vezes não tem nada para falar com Deus. Por quê? Mas às vezes tem o que falar com quem? Com um amigo. Por quê? Ela se relaciona com um amigo. Quando você se relaciona com seu amigo, você sabe o que ele gosta, sabe o que a pessoa gosta de você, você gosta dela, e você se relaciona porque você está acostumado com isso. Se você não está acostumado com Deus, você vê e faz o quê? Fica calado. Porque não tem relacionamento com Deus, você não sabe nem o que dizer. Mas isso é normal para quem está o quê? Começando, né? Para quem é novo no Evangelho, às vezes as pessoas estão engateando na fé, e as coisas é assim às vezes, ela vai começando ali, está tudo certo. Mas às vezes você está antigo de igreja, mas você não consegue falar com Deus, porque não tem comunhão na sua casa. Você não tem intimidade com Deus, você não tem relacionamento com Deus, você não tem comunhão. Nós não estamos lendo a Bíblia diariamente, nós não estamos reforçando a nossa fé em Deus. E olha que coisa interessante aqui no finalzinho que ele diz o quê? No versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que para tardio para com eles. E aqui que é mais que eu quero que você preste atenção. Que ele diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que escuta a nossa oração, nossa súplica, o nosso clamor, e depressa nos fará justiça. Por que você acha que Deus gosta de ver você sofrendo? Às vezes nós passamos situações difíceis, é para promover ainda mais o nosso conhecimento, é para fortalecer ainda mais a nossa fé. Não que Deus goste de ver você sofrendo, não que Deus quer que você sofra, não, Deus quer que você sofra para você aprender. Não é nada disso. Deus quer, às vezes, te fortalecer no meio de um processo que você está passando. Mas Ele fala, olha, mesmo que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Isso aqui é muito interessante, porque Ele fala o seguinte, achará fé na terra. E aqui é o próprio Jesus está falando isso que é mais interessante. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque
se nós não estamos orando, não estamos em comunhão com Deus, nós não estamos cada vez mais aprendendo mais da palavra de Deus, nós estamos fortalecendo nossa fé? Não, né? Porque quanto mais distante você fica de Deus, quanto mais distante você está das coisas de Deus, mais enfraquecido você está o quê? Na sua fé em Deus. Porque quando você está forte, quando você está ali apegado em Deus, quando você está ali em comunhão com Deus, pode vir céus e terra, pode abalar tudo, mas você fala o quê? Eu estou forte, eu estou firme, eu estou cheio de fé, eu acredito em Deus, eu vou passar por essa situação, não há nada que possa me deter, porque meu Deus está comigo, porque você está o quê? Fortalecido na fé, sua fé está transbordando, e é isso que ele fala, achará fé na terra, porque quando você não está em comunhão com Deus, você está cada vez mais distante de Deus, a sua fé está cada vez mais o quê? Mais fraca, e quando você for passar por situações difíceis, situações complicadas, se você não orar a Deus, se você não clamar a Deus, você não irá conseguir passar. E assim vai ficar a nossa vida. Sem fé em Deus, sem comunhão com Deus, sem acreditar que Deus pode fazer alguma coisa para nós. Sem saber se Deus pode nos tirar daquele fundo do poço para mudar a nossa vida, porque a nossa fé em Deus é quase inexistente. Você não confia, você não acredita, porque você não está o quê? Em comunhão com Deus. Você não está acreditando que Deus pode mudar a sua vida. Você não está ali toda vez ali suplicando a Deus porque você não tem mais fé. Você não acredita que Deus pode mudar. Aquela mulher que ele dá aqui a parábola, ele está mostrando que a mulher o quê? Acreditava que o juiz podia mudar, fazer justiça. Você acredita que Deus pode fazer justiça na sua vida? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Será que Deus, olhando para você agora, Ele vai achar fé em você para isso? Porque é isso que Ele está dizendo. Ele fala, olha, depressa vou lhes falar justiça, quando porém vier Filho do Homem, achará fé na terra? Porque às vezes nós estamos orando, mas orando no vazio. Nós queremos a solução nas nossas situações que estamos passando, nossos problemas, nós queremos alguma coisa, mas nós não temos fé para isso. Porque nós não estamos o quê? O que diz lá em Tessalonicenses 5? Orai sem cessar. Nós não estamos orando. Nós não estamos em comunhão. Achará fé na terra? Será que as suas orações têm sido orações com fé, com súplica, clamando a Deus, acreditando que Deus vai mudar a sua situação? Ou são orações vazias? Você ora somente por orar. Você ora, mas não tem fé em Deus para mudar a sua situação. Como é que nós temos orado a Deus? Nós acreditamos que Deus pode mudar? Ou nós apenas estamos orando porque é bom orar? Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a sua fé em Deus? É para mudar situações ou para continuar tudo do mesmo jeito que está? Como é que nós temos passado? Aqui é o próprio Jesus falando. Se nós orarmos, suplicarmos a Ele, o nosso Deus nos ouve e fará justiça aos seus escolhidos. É para todos? Você vê que Ele fala para Deus, faz o quê? Justiça aos seus escolhidos. Não é para todos. É aqueles que clamam ao Senhor de dia e de noite, mesmo que seja tardio para com eles. Mas Ele ainda fala assim, olha, diga-vos que depressa lhes fará justiça. Porque nós estamos orando dia e noite, falando, Senhor, eu preciso de uma transformação. Eu preciso de uma mudança. Senhor, eu quero mais disso, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor no meu casamento, eu preciso do Senhor na minha área de trabalho, eu não consigo mais desenvolver, eu quero receber a inteligência que vem do Senhor. Mas a pessoa está o quê? Ela está buscando, ela está clamando dia e noite. Você acha que Deus te ouve? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Você acha que Deus te ouve? Você é justo para com Ele?
Você está orando? Você está buscando? Você está em constante comunhão com Ele? Lembra, Deus é o nosso Pai. É um amigo que você talvez não tenha em nenhum momento, mas Ele está sempre ali para te ouvir e para te responder. A oração não é um monólogo, ela é o quê? Um diálogo. É uma conversa entre você e Deus sempre te responde. Deus sempre responde às suas orações. Mas você tem que ter fé em Deus, tem que confiar em Deus. Tem que saber que Deus está com você. E lá em Romanos 8, abra na sua Bíblia, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 26. Ele diz o seguinte, já acharam? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa interessante que ele fala. Então nós temos o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas. Então você tem o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Então, se você vê que ele fala que interessante, que ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de quê? De pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes você está o quê? Está doendo, está machucado, está chateado, você não sabe mais o que dizer, da maneira como dizer, mas o Espírito Santo pode dizer por você, porque a sua alma está aflita de tal maneira que você não consegue mais dizer nada. Você lembra de Ana, mãe do profeta Samuel, ela não queria um filho, ela não desejava tanto filho, ela clamava por quê? Por um filho. Até que já não saía mais nada, ela não tinha mais força para clamar, falaram com ela o quê? Você está bêbada. Por quê? Ela não desistiu de ter o quê? De clamar ao Senhor, porque ela queria uma resposta de Deus. O quanto você tem orado pela resposta de Deus para a sua família? O quanto você tem orado a Deus por uma resposta na sua vida conjugal? O que você tem orado? Quanto você tem orado? O quanto você tem se dedicado a pedir mais de Deus para resolver a situação que tem te afligido de tal maneira? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aqueles que clamam dia e noite? Será? Deus faz ou não faz? Deus sempre vai fazer. Deus sempre faz justiça. Porque ele fala, olha, e aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. Porque não é o ato somente de você orar, é você orar em espírito e em verdade, saber que Deus está aí com você, que pode solucionar a sua situação, mas você tem que se entregar totalmente. É você orar conforme a vontade de Deus, porque não é somente você orar e falar, querer. Nós teve aqui semana passada, nós aqui falamos sobre a oração e você saber falar com Deus e pedir aquilo que Deus quer entregar para você segundo o seu propósito. E não é um ato você somente de orar e falar assim, Senhor, eu quero situações, eu quero ficar rico, milionário, multimilionário, porque eu sou ganancioso. Não é assim que funciona. Mas ele faz segundo o seu propósito, aquilo que Deus preparou para você, que talvez está passando por situações que não foi Deus que falou para você ir. Você está passando por situações talvez que você foi sozinho, e as situações te levaram para um lugar que você não queria ir, mas você foi.
Mas somente há um que pode te ajudar a sair daquele lugar, desse lugar que você está. É somente o Espírito Santo de Deus. Se você clama a Ele, se você busca Ele, se você está ali clamando dia e noite, Ele te ouve, intercede por você. Ele está aí para você, talvez que não tem mais, você não acredita mais que tem um jeito para você. Mas sempre tem um jeito. Sempre tem uma maneira que você vai poder sair desse fundo do poço, mesmo que não há mais forças para você. Para Ana não tinha mais força. Aquela mulher, você vê na parábola que Jesus disse, ela clamava a esse juiz para poder solucionar o seu problema. Ela clamava para ter uma solução, porque ela só tinha a recorrer ao juiz. Você só tem como recorrer a um. É a Deus. Então recorra a Ele. Busque a Ele. As situações ao seu lado talvez não vão adiantar nada para você, mas somente um Deus que pode te ajudar. Mas, como Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem até você, achará fé em você? Quando você ora a Deus, você está acreditando, crendo que Ele pode mudar a sua situação? Ele achará fé em você? Ele mudará a sua vida? Se você tiver fé em Deus, se você acreditar, você confiar, Ele muda a sua situação. Mas interceda, ore. Mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, mas você vai estar o quê? Orando, buscando a Deus, pedindo a Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Hoje é o dia de você pedir para Deus entrar na sua vida. Porque quando Deus entra, Deus transforma você. Você quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, peça para Deus entrar dentro da sua vida, que Ele muda você. Nunca confie numa pessoa que fala que é de Deus, que anda com Deus, que ora a Deus e a vida dela não muda nada. Ela continua com as mesmas situações pecaminosas. Ela continua da mesma maneira que ela vivia antes. Ela não está em constante transformação. Não confie nessa pessoa que ela é de Deus. Porque Deus vem para nos transformar. Deus vem para nos mudar. E é uma constante mudança, constante transformação. Nós não podemos ser os mesmos que nós fomos ontem, mas cada vez mais melhorarmos em sermos mais de Deus. Mas nós só conseguimos isso quando nós temos comunhão com Deus. Orai sem cessar. A oração no Espírito, quando você ora, mesmo que intercede por você, com nós, como gemidos inexprimíveis, é você ter uma entrega total a Ele. É você se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus. É você se entregar totalmente a Deus e falar, Senhor, é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Não há nada mais que eu possa fazer que possa surpreender a Deus, mas você se entrega a Deus de corpo e alma. Ele conduz as suas palavras. O Espírito Santo vem te preencher e te conduz. E ele, é como ele fala aqui, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção de quem? Do Espírito. O Espírito te ajuda o quê? Em oração. Quando você não sabe o que falar, peça para Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te dizer o que você tem que falar. Peça para Ele te guiar na sua oração. Que muitas vezes nós não sabemos o que falar. Nós às vezes nós estamos na igreja, às vezes o pastor está orando, nós estamos de boca fechada porque nós não sabemos mais o que falar. Você não sabe como fazer. Mas tem um Espírito Santo que pode te ajudar. O Espírito Santo que te fortalece, ele te ajuda, ele intercede por você. Ele fala, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Então é ele que intercede pelos santos. É por qualquer um? Não, né? É pelos santos. É para aqueles que praticam a justiça de Deus, para aqueles que têm o quê? Comunhão com Deus, que faz a vontade de Deus. Desde o início nós estamos vendo, porque ele fala sobre oração em todo tempo. Então nós estamos vendo sempre o quê? Comunhão com Deus. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, nossa oração não será ouvida.
nós não teremos fé em Deus. Nós não iremos confiar em Deus. Olha que coisa interessante. Judas, capítulo 1, abra na sua Bíblia. Judas 1, só tem um capítulo, então só é ele mesmo. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Muitas pessoas estão acostumadas a ler Judas, mas nós vamos ler hoje. Judas 1. Já acharam? Versículo 20, diz o seguinte: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, orando o quê? Então nós somos edificados, a nossa fé é edificada fazendo o quê? Orando aonde? Quando você ora com o Espírito de Deus, quando você coloca a sua fé em Deus, você se fortalece cada vez mais em Deus, porque você está edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé no Espírito Santo e em Jesus. E é o que ele fala: achará fé na terra. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na sua casa, achará fé em você, somente com o quê? Com oração, com comunhão com o Espírito Santo, com comunhão com quem? Com Deus. A sua comunhão com Deus vai fortalecer ainda mais a sua fé, a sua oração em Deus constantemente. Quando você coloca a sua fé em ação, quando você coloca cada vez mais a sua oração em dia, quando você tem mais comunhão com Deus, você fortalece a sua fé. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você experimenta algo de Deus novo, você cada vez mais está em comunhão profunda com Deus. E é assim, dia após dia. Não vai você achando que você vai começar a sua vida de oração hoje e amanhã já está tudo maravilhosamente bem, cheguei no ápice. Não, muito pelo contrário. É dia após dia. É todo dia, é orar e sem cessar. É você ter uma vida de comunhão, porque aí você vai estar o quê? Edificando a sua santíssima fé. Você vai estar em comunhão com Deus. Você vai estar fortalecendo a sua fé em Deus. Quanto mais você ora para Deus, você fortalece a sua fé, porque você mais confia, porque você está se relacionando. Você não confia em alguém que você acabou de conhecer, confia? Confia? Não, né? Se chegar alguém lá no seu trabalho amanhã, você já vai chegar confiando na pessoa, falando da sua vida? Não, né? Demora tempo, às vezes. Você vai passando uns dias, você vai falando, essa pessoa é legal. Não é assim que acontece? Essa pessoa, olha, parece gente boa. Eu não sei não. Aí vai passando dia após dia, você fala assim, ela é boa mesmo. A atitude dela é boa. E com Deus é dia após dia, porque nós vamos nos aperfeiçoando a Deus. Deus está sempre disposto a nos relacionar conosco. O problema somos nós mesmos. É eu e você que às vezes nos distanciamos de Deus, porque nós estamos observando, olhando as situações ao redor e nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. Nós deixamos as nossas vontades, nossos desejos nos afastar de Deus. Nós estamos procurando outras coisas, menos honrar a Deus, menos comunhão com Deus. Nós queremos tantas coisas, mas deixando Deus de lado. Por isso que ele fala aqui, lembra de Efésios 6,18, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Que coisa legal. Porque ele está falando, olha,
orem em todo o tempo, com súplica, clamando a Deus, buscando a Deus em espírito. E ele fala o quê? E vigiando. Porque se nós não vigiarmos, não vai adiantar nada você ficar ali em oração, mas se no momento que acontece alguma coisa, você vai e cede os seus desejos carnais. Você cede para Satanás entrar na sua vida de alguma maneira. Você não está fortificando a sua fé desse jeito. Por isso que ele fala para estarmos sempre vigiando. Estarmos sempre vigilantes. Lembra que lá diz lá em Mateus 26, para nós encerrarmos? Mateus 26, agora nós vamos encerrar. É o último. Mateus 26. Abre aí na sua Bíblia, nós vamos encerrar já. Já acharam? O que ele diz aí? Vigiai o quê? Versículo 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Olha que coisa interessante. Então Jesus está dizendo de novo: achará a fé na terra quando vier o Filho do Homem. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que você pode orar, mas se você não estiver vigilante, você sai dos caminhos do Senhor. E você fica o quê? Você se enfraquece. Você fica fraco. Você deixa o pecado entrar na sua vida. E quando o pecado entra, ele te enfraquece. E ele enfraquece o quê? A sua fé em Deus. E ele não fala aqui somente de pecado. Às vezes a pessoa leva somente pecados carnais de adultério, fornicação, coisas assim. Mas quando você está magoado com alguém, você está vigiando. Não, porque a mágoa entrou no seu coração e fez o quê? Machucou você, não machucou? Mas isso te afasta de Deus. Isso te deixa cada vez mais distante, porque o seu coração está machucado com alguém. Se você não liberar o perdão, se você não perdoar essa pessoa, quem vai ficar cada vez mais fraco? É você. Porque esse mal está sobre quem? Você. Porque por mais que seja difícil e complicado, que eu não sei que talvez a pessoa tenha feito para você, mas que dali te machuque, te aprofunda o quê? Na sua alma. E somente a oração em Deus pode tirar isso de você. É somente oração. E você decidir no seu coração perdoar. É mudar. Lembra que eu falei com você? Quando você pede para Deus entrar na sua vida, Ele entra para fazer o quê? Transformar você. E Deus entra fazendo o quê? Tirando tudo que é ruim. Deus entra transformando tudo. Mudando, tirando tudo aquilo que te afasta dEle, Ele tira para você cada vez estar mais o quê? Mais perto de Deus. Mas o diabo vai sempre tentar fazer o quê? Tentar fazer você sair do quê? Do propósito de Deus. Ele vai fazer você sair. Vai querer que cada vez mais você saia daquilo que Deus preparou para você. Daquilo que Deus tem tanto para você, que você talvez pede, súplica, você ora, você está com fé em Deus, mas alguém falou alguma coisa com você que te entristeceu. Você imagina Ana, se Ana tivesse dado ouvido àquela pessoa que chegou e falou: olha, você está bêbada. Você está bêbada, o que você está fazendo aí orando? Para com isso. Já pensou se Ana falasse: não, é verdade mesmo, eu vou parar com isso. Esse cara tem razão, eu vou parar com esse negócio porque não adianta mais, eu vou ficar aqui orando, eu estou aqui suplicando, estou aqui orando a Deus, mas é isso que o diabo quer de você, quer que você saia dos caminhos do Senhor. Aquilo que você tanto deseja, tanto quer, que você tanto imagina para você, Ele quer tirar isso de você. Por isso que Ele está falando aqui, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Lembra? O Espírito está sempre pronto. Você talvez está em oração. Você talvez está ali firme com Deus.
Você está ali cada vez mais firme no propósito com Deus. Está ali bem, está ali forte. Mas o diabo vai tentar tirar você do caminho. O diabo vai tentar tirar você daquilo que você tanto quer, você tanto imagina. Porque ele sabe que quando Deus entra, Deus transforma. E quanto mais você aproxima de Deus, mais as coisas acontecem para transformar você e a sua vida. Mas ele quer tirar você. Se você der ouvidos a Satanás, a sua vida vai cada vez mais para baixo. E às vezes nós desistimos quando nós estamos perto de alcançar, perto de sermos ouvidos, perto de Deus fazer justiça, porque nós estamos firmes. Mas quando o diabo vem, e se você der ouvido para ele, aquilo que era firme, é como diz aquela parábola que Jesus conta. Aonde você está fazendo a sua casa? Na rocha ou na areia? Quando vier ventos, tempestades, aonde você está firme? Aí quando vier o Filho do Homem, achará fé em você? Quando Deus fala assim, olha, não, eu escutei a oração da Maria, do João, eu vou lá ver. Eu vou fazer justiça, mas eu cheguei lá e cadê a Maria, cadê o João? Nós estamos às vezes igual Adão e Eva, Jesus está ali procurando, Deus está ali, desceu ali e falou, cadê o Adão? Eu estava acostumado a descer todos os dias para falar com ele, para ter uma conversa, para ter um diálogo, mas cadê ele agora? Às vezes você tinha a sua vida de oração, você estava ali temente a Deus, você estava fortalecido na fé, mas algo te abalou, te afligiu, algo tirou você do propósito de Deus. E Deus está perguntando, cadê ele? Porque eu estava aqui todos os dias, nós tínhamos uma comunhão, nós tínhamos ali um relacionamento, mas cadê a Maria e o João? Sumiu? Não estão mais aqui? Porque às vezes nós estamos deixando o diabo criar situações, ou a nossa carne ceder às nossas vontades, às nossas fraquezas, que nos tira de perto de Deus, que nos tira da comunhão com Deus. Orai sem cessar. Quando você ora sem cessar, você fortalece a sua fé. Lembra o que diz lá em Judas? Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santificação da fé que você tem, orando no Espírito Santo, buscando cada vez mais, se edificando em Deus. Busque a Deus. Não pare de buscar, não pare de acreditar, não pare de crer. E quando você para de acreditar, você para de crer, você distancia de Deus. Você começa a dar ouvido a outras coisas, menos a Deus. Edifique-se. Ore a Deus, busque a Deus, se relacione com Deus, tenha comunhão com Deus e sua vida será transformada. Amém?